especial, e eu tenho o prazer de ter aqui o Dr. Renato Bertart. Renato é um médico, né, com abordagem holística, uma pessoa que desde a universidade buscou essa perspectiva da saúde, né, integral, ou seja, de uma saúde que olha para o ser humano e não apenas simplesmente para o sintoma das doenças, né? E o Renato também é um dos pioneiros no Brasil nas constelações familiares. Foi ele que organizou o primeiro workshop, né, com a Mimansa, né, Renato? Exatamente. A Mimansa, que teve o prazer de conhecer também a Mimansa no Congresso Internacional de Constelações Familiares, é uma alemã, né, discípula do Bert Hellinger. E o Renato foi quem organizou o primeiro congresso, né, com a Mimansa aqui no Brasil, no caso, em São Paulo, né? Nos conhecemos pessoalmente também durante o congresso. Eu tive o prazer de fazer 2 entrevistas com o Renato. Ele é um grande estudioso aí das doenças psiquiátricas, né? Dentro de uma abordagem holística, também é um grande especialista na questão da adoção, né? É um professor, é uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, né? E que eu convidei para a gente tratar de um tema muito delicado, que todos nós estamos presenciando, o mundo inteiro está presenciando, que é essa questão de uma pandemia, com muitas perdas, com muito sofrimento, né? No ano passado eu cheguei a fazer uma live especificamente sobre o luto, né? As pessoas me pediram, muita gente sofrendo, muitas perdas, né? E entre tantas pessoas anônimas, nós tivemos também a perda de um grande artista, de um grande ator, né? Que gerou, de certa forma, uma comoção nacional, né? Que é o Luiz Gustavo, que faleceu ontem, né? E que o Brasil todo está nessa perplexidade, né? E aí é um momento que nos convida a evoluir, é um momento que nos convida a se interiorizar, mesmo porque não é um bom momento para você estar aglomerando, você está em encontros sociais, porque o vírus ele se espalha, né, através da respiração, né? Então eu fico imaginando, eu tenho procurado olhar para todo esse momento que a gente está vivendo dentro de uma perspectiva de aprendizado e de evolução, né? E aí eu gostaria, Renato, exatamente que você trouxesse, né, com toda a sua experiência também, como é que você tem visto esse momento, você que também lida diretamente com pessoas, você que lida com perdas, você que lida com luto, você que lida com pessoas que estão passando por sofrimento, por doenças psiquiátricas e outras complexidades, né? Da vida, né? Como é que você avalia esse momento para a gente começar esse nosso bate-papo agora? Uma boa noite para você, um prazer revê-lo aqui. Certamente teremos uma noite muito agradável com a companhia de todos vocês e todas vocês aqui. Bom, antes de mais nada, boa noite, Wallace, e também boa noite a todos que estão aqui nesse encontro. E obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. E também um grande prazer a gente poder estar aqui conversando, trocando nesse bate-papo. Olha, Wallace, eu trabalho muito com as pessoas, né? E mais do que nunca, não sei se é a expressão correta, mas sempre muito em contato com as pessoas, né? As pessoas sempre buscando muito ajuda e portanto, de alguma forma, tenho alguma amostra, né, do que tem sido a pandemia e os efeitos disso na vida das pessoas. E é uma coisa incrível. Incrível como isso vem sacudindo a vida das pessoas em todos os níveis, como isso tem mexido com as pessoas em todos os níveis. Então, assim, numa live que eu fiz há mais de um ano atrás, exatamente quando começou a pandemia, era claro para mim que isso traria um movimento muito grande de mudança, de transformação, que seria algo que chacoalharia muito a vida das pessoas. E nesse mais de um ano que já se passou dessa época, é exatamente isso que eu tenho visto, é exatamente isso que tem se mostrado.
Portanto, a pandemia é um fenômeno mundial, né, que exerce uma força, né, como uma onda gigante, que coloca tudo em movimento, né, tudo é como um chacoalhar, né, balança tudo, movimenta tudo. E é claro que isso é sentido de muitas formas, em muitos aspectos na vida das pessoas, e basicamente tudo isso é sempre sentido como crise, né? Seja crise no campo pessoal, seja crise no campo afetivo, seja crise no campo profissional, seja crise nas relações. Portanto, é muito gritante a crise que as pessoas têm vivido em função de tudo que o Covid movimentou nesse sentido, seja pelo isolamento, seja pelo confinamento das pessoas, seja por forçar as pessoas a conviverem mais próximas, especialmente as pessoas dentro da família, seja pela privação das pessoas de não conseguir se distrair muito com o mundo lá fora, o que muitas vezes acontece, seja com muitas festas ou muitas saídas e etc e tal, mas basicamente é incrível como isso tem mexido com as pessoas e como isso tem tocado as pessoas. E aí a gente já entra num dos temas, né, acerca desse encontro, que é o luto, né? Porque quando nós falamos de luto, muitas vezes as pessoas imediatamente e naturalmente se remetem à perda de alguém, né? A perda de uma pessoa da família ou de alguém próximo. Mas, na verdade, o luto é uma fase que corresponde na vida das pessoas a todo o processo de mudança, né? Onde ela tem que, por alguma forma, se despedir de algo que fez parte da vida dela por muito tempo e viver todo esse processo de crise, de aceitação, de despedida, de tristeza, de perdas. Então, o ser humano ele está vivendo hoje muitas perdas, muitas mudanças, muitos ciclos estão se fechando, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas perdendo trabalhos, muitas pessoas vivendo crises no campo afetivo. Portanto, todas esses finais de ciclo, eles envolvem sempre essa sensação de perda, de despedida, né? Para o novo chegar, normalmente nós temos que estar nos despedindo de algo. Seja pessoas, no sentido de morte ou de separação, ou às vezes até mesmo empregos que se vão, onde a pessoa tem que se reinventar, criar um novo trabalho, uma nova forma de sobreviver. Portanto, o luto, ele corresponde a essa fase, onde você tem que se despedir de algo e se lançar nesse algo novo. Portanto, eu vejo isso de uma forma muito intensa acontecendo na vida das pessoas em todos os níveis. Eu estou com as pessoas o tempo todo, né? Seja no consultório, ou seja em workshops ou em treinamentos, e assim você acaba tendo muito contato com tudo aquilo que está tocando, que está mexendo, né, nas pessoas. E daqui a pouco nós falamos, né, como podemos lidar com isso, como podemos acolher, o que fazer, né, com essa fase tão intensa e tão importante na vida das pessoas que refletem mudança, né? Então tem sido uma experiência incrível, uma experiência intensa, muito profunda. E assim, o novo, ele já está, né, Wallace? Já chegou, não é que vai chegar. Sim. Ele já está, ele já se implantou, ou seja, ele já está movendo as pessoas de alguma forma. Portanto, já está, né? Já aconteceu. Não é que vai acontecer. Nós já estamos há mais de um ano nesse processo e, querendo ou não, isso já está atuando na vida das pessoas, já está trazendo muitos movimentos, mesmo que elas não percebam, mas é difícil estarmos no mesmo lugar onde tudo isso começou. Já estamos em um outro lugar. Sem dúvida alguma. E já é uma mudança muito intensa, né?
no mundo inteiro, não é, Renato? Eu gostaria de ouvir de você, do ponto de vista sistêmico, né, por essa ótica das constelações familiares, né? Nós também estamos vivendo uma transição astrológica rara, né? Que me parece que é a quinta vez que acontece essa condição astrológica dentro da era cristã, e quando acontece também os movimentos são muito intensos, né? Do ponto de vista sistêmico, né? Também nessa perspectiva de que os desafios nos impulsionam também para evoluir, né? Você tem algo, digamos assim, que você considere importante olhar dentro dessa perspectiva do crescimento, da evolução, que esse desafio, que essas perdas, que esse luto, que esse sofrimento está nos convidando? Sim, quando nós olhamos para tudo isso do ponto de vista sistêmico, Wallace, de uma forma geral, nós podemos olhar para isso dentro de muitas dimensões. Mas, basicamente, o mecanismo, né, de funcionamento, ele é o mesmo, só que em dimensões diferentes. A vida, ela é algo em constante movimento, né? E podemos fazer uma analogia que nos ajuda a compreender isso de uma forma mais profunda ou através de imagens, né? Se nós imaginarmos o oceano na superfície, ele faz esse contato do mundo das águas com o cosmos, né? Então, na superfície, o oceano, a água ela está sempre revolta, tem ondas, ela sofre a ação dos ventos, da temperatura. Então, na superfície, isso é sempre muito turbulento. Logo embaixo, né, da superfície do oceano, existem as correntes, né, as correntes marítimas, onde elas se movimentam, influenciam muito a superfície, mas elas têm um movimento muito mais lento, né? Ou seja, elas têm características próprias de salinidade, de temperatura, e elas estão num constante movimento, colocando tudo em circulação. Mas é uma coisa mais lenta, é uma coisa mais calma, mas está lá, tem uma força gigante e se desloca. E abaixo dessas correntes marítimas, temos correntes profundas marítimas, aonde, teoricamente, os escuridões, os abismos abissais, né, dos oceanos, aonde essas correntezas profundas, elas também estão em movimento, mas é um movimento muito, muito, muito lento, que talvez, se você estiver lá, você também nem perceba a água se mover, mas aquilo está se movendo. Portanto, a vida, ela tem muitas dimensões. Nós, os seres humanos, nós vivemos aqui na superfície, né, nessa interação entre esses dois mundos, e, portanto, nós estamos o tempo todo agitados e vivendo as coisas, tudo em movimento, em evolução. Tudo que está vivo está em evolução. Tudo que está vivo busca, para se manter vivo, uma renovação. Mas nós estamos sofrendo a ação de muitas dinâmicas antigas dentro da nossa família que atuam em nós, independente de tudo que nós estamos vivendo. E, além disso, estamos também sob a ação de movimentos muito mais profundos, que também atuam em nós de forma mais sutil, mas definitiva. O que significa isso? O Bert chamava isso, esses movimentos tão profundos, de força do espírito, né? Força do espírito ou força criativa, né? Uma força que põe tudo em movimento e relaciona tudo com absolutamente tudo. Como que nós percebemos isso na vida? Como que nós vivenciamos isso em nós? Como que nós vivenciamos isso no campo sistêmico da família? Como que nós vivenciamos isso num nível mais profundo? Vivenciamos isso tudo da mesma forma. Isso é vivenciado através de uma coisa que todo mundo conhece, chamado de crise. Toda crise
significa que existe algo que entra em conflito com outro algo. Ou seja, toda crise mostra que existe algo inquieto, que existe algo que pressiona, seja o ser humano, seja a família, seja a sociedade, ou seja o mundo. O que significa isso? Significa que a crise é aquele movimento, aquele motor que põe tudo em movimento. Então, quando nós olhamos se olhamos para o ser humano, você vai ver que ele cresce, ele se transforma sempre através de um processo de crise. Não é a única forma de o ser humano evoluir, se transformar, mas é uma das formas mais eficaz e mais frequente. Nas famílias, as famílias, durante as gerações, elas vão perdendo algo, elas vão se distanciando, muitas vezes, uma das outras, as pessoas, e, portanto, dinâmicas que funcionavam no passado precisam ser renovadas para trazer mais harmonia no presente, né? Como se vive isso? Se vive isso com uma crise dentro das famílias. Na sociedade, nós vemos isso da mesma forma. A sociedade, ela vai entrando em crise, ela vai gerando dinâmicas que também geram crises. E o mundo, numa forma muito mais lenta, também traz esses movimentos através de uma grande crise. Então, a pandemia, eu vejo a pandemia como esse movimento dessa crise, de uma era onde as coisas funcionavam de um jeito e agora já não dá mais para ser do mesmo jeito. Então, a pandemia é uma onda, um movimento mundial que pôs a humanidade num estado de pausa ou num estado de reflexão, e isso movimentou o mundo em todos os níveis. Não só gerou crise nos países, isso gerou crise no mercado financeiro, isso gerou crise na indústria, isso gerou crise na forma das pessoas trabalhar, na forma das empresas lidar com os produtos. Portanto, olhando sistemicamente, a pandemia ela é vista como um movimento profundo, essencial e necessário para colocar a humanidade sobre uma reflexão sobre não só o presente, mas também como as coisas podem ser para o futuro. Ou seja, é um movimento de evolução. É um movimento natural de evolução. É uma força equivalente, é uma crise equivalente ao indivíduo quando ele está saindo da adolescência para a vida adulta, ou da vida adulta para a vida mais senil, ou seja, o ser humano ele vai passando por fases, como a antroposofia fala, de 7 em 7 anos, nós vamos mudando, evoluindo, ou teoricamente deveríamos usar isso para evoluir. E como se vivencia isso no indivíduo? Com crise. Nas relações, também com crise. E no mundo, também com crise. Isso pode ser vivido na humanidade através de guerras, de pandemias, mas são movimentos globais, aonde, depois que se vive isso, não, algo é totalmente novo. Muda-se muitas dinâmicas, muda formas de pensar, muda formas de se comportar, isso interfere na ciência, nas relações, na política, isso interfere em todos os níveis da sociedade e da humanidade. Então, olhar sistemicamente para uma pandemia é ter essa compreensão de que isso é um movimento global e que, mesmo sendo um movimento global, isso tem um efeito não só na humanidade, mas também no indivíduo, nas relações e nas formas existentes de organização da sociedade, né? Então, uma das coisas que claramente a pandemia fez é marcar definitivamente o uso da tecnologia na vida das pessoas. É algo que ela se firmou de uma forma tão intensa que se torna... não tem como voltar atrás, né? Assim como a gente pode ver isso
por exemplo, no meio ambiente, né? Logo que teve os isolamentos, a Baía de Guarabara, a água ficou transparente novamente e voltou peixe e um monte de coisas foram acontecendo com o meio ambiente. Então, assim, o impacto disso, né, de todos os efeitos que a pandemia trouxe, deu ao ser humano a possibilidade de perceber que existe a possibilidade de muitas mudanças, de muita transformação. E, em muitos casos, ela nos força a esse movimento. A gente não tem nem opção. A gente é empurrado, a gente é lançado numa direção. Uhum. Muito bom, Renata. Gente, quem está chegando agora aí, nós estamos aqui com o Dr. Renato Bertarte, um dos pioneiros nas constelações familiares no Brasil, também médico, que tem uma abordagem holística, uma abordagem dentro da medicina integrativa, voltado exatamente para entender as causas, as raízes dos desafios que nos impulsionam para a evolução. Né? Você que está no YouTube, se você não deixou seu like ainda, lembre de deixar seu like. Quem está no Instagram, você pode convidar alguém para participar desse encontro. Né? Esse encontro faz parte da nosso encontro semanal da comunidade quântica de evolução e autocura. Toda quarta-feira a gente tem um encontro com um convidado ou comigo mesmo, né? E a ideia é que a gente esteja promovendo nesse momento de pandemia, e sempre a ideia é que isso seja um encontro que a gente possa permanecer independente de pandemia, com esse objetivo de trazer temáticas que contribuam para que a gente possa expandir a nossa visão. Você trouxe uma alegoria aí belíssima, Renata, essa coisa do mar, das correntes, né? Ou seja, tudo que está acontecendo nas profundezas, né, ela está afetando ou seja, o movimento que está ali na superfície, ele é um resultado de todos esses movimentos, de todas as dimensões, né? Eu me lembrei também do inconsciente coletivo, do Jung, né? Ou seja, também existe esse contexto, todo ser humano cria um campo de energia, e a própria humanidade como todo cria esse campo também de energia, tem a questão dos arquétipos, né? Tem uma expressão que eu venho utilizando ultimamente, Renato, que eu chamo de aboio quântico, né? Eu sou lá do sertão, e aí o vaqueiro, quando vai levar o gado para o pasto, né, ou vai para a roça, ele vai aboiando aquelas cantorias, né? E eu falo que o aboio quântico é exatamente a vida nos conduzindo também. E, às vezes, esse aboio ele vem através de uma doença, ele vem através de uma decepção, através de um trauma, e, normalmente, as crises, como você falou, né? Naturalmente que essa crise, especialmente, ela está sendo provocada por um ser diminuto, invisível, né? Alguns até questionam se um vírus é exatamente um ser vivo, né? Então, isso, e que vem da floresta, vem dos animais. As últimas pandemias que estão acontecendo no mundo são vírus que atacavam os animais e que agora estão nos atacando, né? Então, isso também, às vezes, eu fico imaginando que a natureza também nos trazendo um questionamento, né, de tanta destruição que a gente vive nos dias de hoje. No entanto, tem algo peculiar nessa crise, que primeiro, essa questão do confinamento, umas pessoas mais do que outras, naturalmente, né? As pessoas precisam sobreviver também, mas há um movimento, você não está se expondo no mesmo nível que você se expõe, e tem também a questão de você ter perdas, né? Ter pessoas morrendo, muitas, oficialmente no Brasil em torno de 415 mil. Eu sempre acredito que esse número é muito maior, porque a nossa subnotificação é muito grande, né? Eu acredito que esse número aí deve estar entre 500 e 600 mil. Na realidade, a gente não tem nem ideia de qual é o número real, né? E aí você convive também, principalmente num país ocidental, que nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, né? Não somos preparados para lidar com a morte, né? Então tem esse sofrimento, e tem um outro sofrimento das pessoas que adoecem, não morrem, mas elas têm sequelas, eu estava vendo hoje que é em torno de 15 milhões de pessoas que já pegaram já foram identificados com os sintomas, né? Então, assim, a gente não sabe o desdobramento disso. Então, eu fico imaginando que a gente está realmente dentro de uma grande panela de pressão, né, cósmica, que estamos sendo puxados de tudo que é lado, né, para olhar para nós mesmos, olhar para os nossos relacionamentos, olhar para a relação com o planeta, né? Ou seja, e aí eu gostaria que você trouxesse, já entrando na temática principal, né, como é que você
e naturalmente eu imagino que você deve estar atendendo pessoas com essas demandas, como eu já atendi algumas também, né? Como é que as pessoas, como é que você percebe essa questão do luto? E o que é que você, dentro dessa perspectiva sistêmica, Renato, que orientação você daria para as pessoas para viver esse luto? Porque o luto é inevitável, né? Agora tem que ter cuidado para que o luto também não destrua a pessoa que está com o luto, né? Porque o luto se perpetua muito tempo, daqui a pouco a pessoa adoece também, e às vezes sistemicamente você quer ir também, tem aquela coisa de você querer, por amor, você querer ir junto da pessoa que foi antes de você, né? Sim, Wallace, esse é um tema, na verdade, muito amplo, muito complexo, e é um tema muito importante, porque, no fundo, diz respeito a todos nós. Quem não está vivendo um luto por uma perda nesse momento, ou já viveu ou vai ter que viver. Portanto, é inegável que todos nós vamos ter que lidar com isso na vida, né? E como eu disse, o luto, em última instância, é a forma como nós expressamos o nosso amor na despedida, né? E como que nós expressamos o nosso amor na despedida? Através da dor, do sofrimento, né? Então, o luto é uma expressão de amor. É uma expressão de amor, mas que se manifesta na perda, na despedida, na finalização de algo. Então, antes de mais nada, nós devemos saber que o luto é uma forma de expressar amor. E como toda forma de expressar o amor, ele precisa respeitar determinados limites para que ele possa ser vivido na sua plenitude. E, da mesma forma, o luto também. O que significa isso? Que, da mesma forma que é muito importante a pessoa entrar no luto e viver essa dor, essa tristeza, que é a forma como ela expressa o amor na despedida, é também importante ela sair do luto, que esse luto tenha um fim. Por quê? Porque não terminar um luto não é olhar ou respeitar o destino do outro, e sim estar mais preocupado consigo próprio, seria um ato até mesmo arrogante, onde você está muito mais preocupado com aquilo que você sente do que com o objeto que o movimentou em direção a esse sentimento, que no caso seria a perda de alguém. Portanto, sistemicamente, a gente sabe que é muito importante que depois de vivermos o luto, a gente aceite, diga sim, se despeça disso e que a gente siga a vida em frente. Portanto, o luto precisa ter um fim. Ou seja, e depois de um tempo, é muito importante que eu fique em paz, que eu diga sim, que eu fique de acordo com o destino dessa pessoa, ou mesmo com o meu destino por estar vivendo aquilo. E aí sim, desse luto vem uma força que me permite seguir em frente com muita renovação, com muita força e até mesmo com muita criatividade. Porém, se eu não me despeço do luto, ou se eu não vivo esse luto, algo dentro de mim fica parado, fica bloqueado. E aí, com isso, eu perco força, com isso, eu fico aprisionado, e com isso, a minha vida pode ficar paralisada. Portanto, não só é importante o luto ser vivido, mas também é importante que ele seja finalizado, para que todas essas forças que contêm esse processo na vida das pessoas possam ser vividas na sua plenitude. Então, muitas pessoas, diante da perda, elas não entram no luto. Então, algo ficou ali paralisado emocionalmente, psicologicamente falando, para a pessoa.
E aí inicia-se uma fase na vida da pessoa onde ela vai começar, pode ter sintomas, normalmente vai ter sintomas, de que ela não lidou com essa perda, ou seja, um trauma. E isso vai se manifestar com sintomas, com dificuldades ou com limitações. Então, se a pessoa, na perda, ela não vive essa dor, essa tristeza, ali se cria um trauma, porque para ela não viver isso, ela se contraiu, ela se congelou, e, portanto, ela não quer lidar com aquela realidade. Então, aí se cria um trauma. E isso vai trazer consequências na vida dela. E se ela não sai do luto, ela vive meses em luto, ou passa de ano e ela não sai desse luto, bom, também a vida dela ficou presa ali e ela vai ter ali para frente consequências que a enfraquecem, que a adoecem, ou que vai trazer sintomas para ela, por ela não sair desse luto. Portanto, o luto é uma manifestação natural da vida, do amor, mas esse amor, para ser vivido, ele precisa respeitar, como Bert diz, as ordens. As ordens, elas permitem que o amor seja vivido na sua plenitude. E quando nós violamos as ordens do amor, por mais que eu ame, eu não posso vivenciar esse amor na sua força e na sua plenitude. Ou seja, o Bert faz uma analogia muito linda, né? Uma imagem muito linda, que o amor é a água e as ordens, o amor é o pote, aquilo que contém a água. Para você tomar essa água, ela precisa ser contida. Se você não contém essa água, você não pode tomá-la. Ela se dissolve, ela se dispersa, ela evapora. Então, o pote, as ordens precedem ao amor. Para você viver esse amor, você tem que respeitar essas ordens. E, portanto, isso atua também no processo do luto. O luto é uma expressão de amor. Só que, na nossa cultura, esse amor ele é expresso na perda através do luto. Portanto, para viver o luto, na sua plenitude, também é importante viver, respeitar as ordens. Caso contrário, você também não pode usufruir dessa transição, que é a perda de algo ou de alguém, na sua maior plenitude. Pode parecer estranho dizer que nós podemos usufruir ou tirar algo bom da perda de alguém, da nossa família. Eu sei que quem ouve isso pela primeira vez, ou está ouvindo isso nesse momento, pode achar isso um absurdo. Pode parecer um absurdo. Mas eu digo a você, não é um absurdo e é exatamente assim que acontece. Porque a morte, por exemplo, dos nossos pais, por mais dolorida e difícil que seja, também é uma libertação para nós. Também é uma renovação de algo. Também é algo que nos coloca num novo estado, uma nova perspectiva. Conhecer uma dor tão profunda é algo que nos permite ter empatia pela dor alheia, é algo que nos permite compreender dores e sofrimentos da humanidade. E isso são benefícios que nós tiramos quando nós vivemos um luto, uma perda muito profunda. Portanto, o luto, ele contém sim um presente, mas esse presente você só pode usufruir quando você vive isso de forma plena. Você entra no luto, mas você sai do luto. E não entrar no luto, ou permanecer no luto, ou querer morrer junto, e muitas pessoas morrem juntos, né? Na sequência, a gente vê acontecendo nas famílias isso, né, agora na pandemia, com muita frequência. Várias pessoas dentro da família morrem juntas. Lógico que existem motivos maiores por trás disso, atuando dentro da família. É lógico que tem. Isso não é coincidência, embora muitos possam achar que é coincidência. Portanto, todo evento que acontece na vida, nada é por acaso. E tudo está a serviço da vida, tudo está a serviço da evolução, tudo está a serviço de uma purificação, seja no campo psicológico, na nossa alma, ou nesse algo maior que atua e que movimenta a nossa alma, esse algo maior, coletivo.
Portanto, a despedida, o luto, a morte, as perdas, as mudanças, isso é da vida. Não aceitar isso, ficar contra isso, né? Ou não entrar no luto, quer ver uma forma comum da pessoa não entrar no luto? É a revolta. Uma pessoa que, diante da perda de alguém, ela busca por um culpado, ela se revolta, ela fica indignado. Isso é um dos mecanismos mais frequentes que existem para a pessoa não entrar em contato com a dor, com a perda, com o luto. E isso aprisiona uma pessoa na raiva, na indignação, na revolta, e isso ela está perdendo uma oportunidade. Por quê? Porque na morte eu não posso voltar atrás, não tem como voltar, não tem nada que possa mudar isso, né? A morte, quando ela vem, ela se coloca e ela é definitiva, não volta. Dessa forma, é muito importante nós entendermos que tudo que acontece na vida faz parte da vida. É natural. A morte é algo natural. Mesmo que na nossa sociedade as pessoas evitem a falar disso, mesmo que na nossa cultura se evita esse tema. Mas é uma pena, porque ela, por si só, a morte, ela contém uma força muito grande de transformação. Talvez a força mais transformadora, porque ela encerra um ciclo, uma jornada, que é a vida, e ela é uma passagem, um movimento para um novo ciclo que nós pouco sabemos, mas que com certeza é um movimento para algo novo. Algo se encerra, uma nova dimensão se cria, uma nova força atua. Né? O Bert costumava dizer que provavelmente nós retornamos na morte para esse lugar de onde nós viemos ao chegar nessa vida. Né? Nós chegamos na vida. Se nós chegamos na vida, provavelmente chegamos de algum lugar. E na morte, nós partimos dessa vida. Talvez para esse mesmo lugar, ou para um lugar semelhante ou próximo desse lugar de onde nós viemos. Porque nós chegamos de um lugar. Muitas vezes, especialmente os bebês, eles chegam inclusive com memórias, com habilidades, com capacidades, né? Então, nós chegamos de algum lugar. E, por um tempo, permanecemos aqui. Anos, décadas. E depois temos que nos despedir. É uma realidade. Não temos como fugir disso. Né? Então, seria tão bom que a gente pudesse lidar com esse momento tão pleno da vida, onde a vida se completa, onde o copo se enche, né? E que a gente pudesse fazer disso algo bom e positivo. Porque isso contém algo bom e positivo, e como eu disse, sim, nós podemos nos beneficiar e isso funcionar como um grande movimento para o novo, movimento de libertação e também movimentos de curas. Muito, muito legal, Renato. Eu estava me lembrando aqui da primeira nobre verdade, né, no budismo, né, o Buda fala da primeira nobre verdade, ele fala que o sofrimento existe, e na segunda nobre verdade ele fala que o sofrimento, a raiz do sofrimento é o apego e a ignorância, né? A gente se apega ao que é transitório, né, o que está em movimento, e aí a gente sofre. E também aí ignorar também as leis, né? As leis que regem a vida. Então você trouxe aí também uma outra alegoria muito interessante, né? Aí que você trouxe atribuindo ao Bert, né? Que é possível que quando a gente morra a gente vá para o lugar que a gente estava antes de vir para cá, né? Como se a gente tivesse nesses dois planos, são dois campos de aprendizado, e que o luto também tem essa renovação, né? Ou seja, quando você passa por um luto, a sua vida não tem como, né? Eu perdi meus pais num período de 2 meses, assim, foi uma experiência, assim, muito intensa, né? Também foi uma experiência muito rica, de muita mudança para mim, de muita reconstrução, né? Então, você está trazendo essa coisa da perspectiva da morte, né? Dentro dessa perspectiva também de uma alegria, mas o luto, ele faz parte, né? Eu me lembro, inclusive, de um grande mestre oriental,
Krishnamurti, né? Que ele era uma pessoa muito evoluída, e quando ele morre, o irmão dele morre, aliás, ele entra num processo de luto profundo, e as pessoas questionaram, mas você é uma pessoa tão iluminada e está passando por esse luto? Ele disse, sim, esse luto é uma coisa, ele é necessário, né? Então, é precioso. Ele é auspicioso, né? Então, eu gostaria que você falasse, algumas pessoas perguntaram aqui mais ou menos a mesma pergunta, né? Foi interessante, surgiu várias perguntas, se perguntando qual é o tempo de luto, qual é o tempo que é razoável para a pessoa viver o luto, né? Dói, mas muitas saudades. Como se finaliza um luto por perda? Como finalizar um luto? Como fazer para sair desse luto? Então, foi muitas pessoas, e tem a Penha, que é uma aluna nossa aqui, que recentemente, ela numa aula que eu dei, ela deu um depoimento muito lindo, que ela teve um luto, uma perda de um filho, que eu acompanhei, e foi um luto muito grande, e depois de um ano, a Penha conseguiu exatamente fazer essa transição, né? E ela recomeçou a vida dela, né, em novos parâmetros, depois que ela viveu esse luto intensamente. Existe um tempo, aí a Gisboa aqui também, existe um tempo ideal para o luto, assim, existe essa lógica de um tempo, ou isso é uma coisa pessoal, isso depende da intensidade que você viva esse luto, né? E naturalmente você trouxe outro aspecto, que se você não vive esse luto, você está sufocando essa dor, e aí isso aí pode desencadear um outro tipo de problema, não é, Renato? Sim. Não tem uma data, um tempo específico que fala sim, até aqui sim, depois daqui não. A gente tem alguns parâmetros, né? É natural que um luto, ele dure, às vezes, alguns meses, né? Mas alguns anos, com certeza, não é. Ou seja, é natural que a gente viva essa dor, essa tristeza por alguns meses. Mas depois, por volta de um ano, no máximo, um ano e pouco, né? Já provavelmente chegou a hora de se despedir desse luto. Né? E aí vem as outras perguntas que as pessoas fizeram. Mas como se despedir de um luto? Como sair de um luto? Para a gente fazer isso, a gente precisa ampliar, antes de mais nada, o nosso olhar para a pessoa ou para aquele algo, e ampliar o nosso olhar para algo para muito além daquilo. O que significa? Colocar aquilo em perspectiva. E ampliar o nosso olhar para muito além daquilo. E, ao ampliar esse olhar para muito além daquilo, a gente sorrir e dizer sim. Ok, eu fico de acordo com isso. Isso é da vida. Isso é natural. Eu agora deixo essa pessoa em paz. Eu agora fico de acordo com o destino dela. Eu agora vou viver uma nova vida. Mas carrego a imagem dessa pessoa, a lembrança, no meu coração. Mas eu não lembro mais dela chorando. Eu não lembro mais dela triste. Eu lembro dela sorrindo. Eu lembro dela agradecendo a ela pela profunda vivência que a morte dela me trouxe. Eu olho para ela sorrindo, agradecendo a ela por ter me permitido, através do seu destino, viver algo tão profundo. É assim que a gente se despede de um luto. É assim que a gente sai de um luto. Ampliando o nosso olhar, dizendo sim, ficando de acordo, e agora não chorando mais por isso. Sorrindo para essa pessoa. E agora eu levo ela e guardo ela no meu coração, nas minhas lembranças. E ficando de acordo com isso.
Então, aí eu posso retomar a vida. Eu agora, quando me lembro dessa pessoa, eu sorrio. Quando eu vou falar dela, eu falo sorrindo. Eu falo das coisas boas, das boas lembranças. Quando eu falo dessa pessoa, nossa, meu coração se enche de amor, se enche de alegria, de gratidão, porque ela está plenamente dentro de mim. Porque eu estou plenamente de acordo com o destino dela. Porque eu tomei tudo que essa convivência e essa relação me trouxe, me enriqueceu, seja por amizade, seja por parentesco, mas eu agora olho para tudo que eu recebi dessa pessoa, tudo que eu vou levar adiante, tudo que essa pessoa contribuiu para mim e para a minha vida. Portanto, aí eu posso me despedir, aí eu posso ficar de acordo, dizer sim e sorrir para isso. Assim, nós saímos de um luto. Maravilha, Renato. E essa analogia do luto, também você poderia levar para relacionamentos que se acabam, Yes! para todas as relações que tem um luto também, né? Romper um longo relacionamento. Exatamente, Wallace. Todas as relações nos enriquecem, por mais intensas ou difíceis que elas são. Nós entramos num relacionamento de um jeito e quando por acaso isso se finda, nós somos outra pessoa. Então, se vive o mesmo processo. O processo, como eu disse, é sempre o mesmo. A gente vive a dor, que é como nós expressamos o nosso amor na despedida, e depois vivemos isso por um tempo, tem um luto, que é importante a pessoa viver. Depois eu amplio o meu olhar. Digo sim, sorrio para isso, e olho para as coisas boas que agora ficaram dessa relação. Muitas vezes filhos, muitas vezes aprendizados, muitas vezes coisas que o casal construiu junto, ou que a relação construiu. E então a despedida também é da mesma forma. Assim como uma pessoa pode não sair do luto porque perdeu o pai ou a mãe, e a partir disso a vida dela fica parada, muitas pessoas num processo de separação, a vida delas acaba ali. Elas estão presas, revoltadas, e assim como alguns não aceitam a morte do pai, buscam um culpado para isso, ou da mãe, também na separação essa pessoa fica buscando um culpado e ela fica presa e a vida dela não pode se desenvolver. Então o processo é sempre o mesmo. Eu vivo essa dor eu vivo esse amor na despedida através da dor, e depois eu amplio meu olhar e olho para as coisas boas e levo isso comigo. E agora eu posso sorrir e dizer sim para isso. Claro que cada um precisa de um tempo. Como eu disse, algumas pessoas precisam de 6 meses, outras pessoas precisam de 8 meses, outras pessoas precisam de 1 ano e meio, mas muito mais que isso, né, não tem como estabelecer uma data, mas muito mais que isso a gente já começa a ficar desconfiado. Né? Uma pessoa que depois de 1 ano e meio, ela não conseguiu sair do luto, tem alguma coisa em desordem aí nesse luto. Tem alguma coisa em desordem. Uhum. Renato, eu fico imaginando, trazendo, nós já ampliamos um pouco aqui, saímos da morte física para a morte de relacionamentos, né? E eu fico imaginando, dentro dessa perspectiva sistêmica que você está trazendo aí, que também tudo na vida termina tendo esse aprendizado, né? Uma própria doença, né? Então, você sair de uma doença é algo que você sofreu, mas que termina trazendo também uma possibilidade de crescimento, né? E você pode, ao transcender isso, um momento de crise na sua vida, seja profissional, seja relacional, de amizade, seja lá o que for, né? Nós podemos olhar para esse passado com um olhar de gratidão, de aprendizado. Eu fico imaginando que aí onde nós vamos também nos curando, né? E transformando a experiência em sabedoria, né? Ou seja, a gente não olha para aquilo ali e fica mais um prisioneiro, sofrendo, reclamando, se vitimizando. A gente aprende também ao passar por esses desafios em qualquer nível que seja na nossa vida.
Sim, Wallace. E aí você toca numa palavra que eu faço questão de frisar. Você fala de gratidão, né? Gratidão, hoje em dia, é uma palavra que as pessoas usam muito, mas é importante entender o verdadeiro significado da palavra gratidão. O que significa estar grato? Significa, em última instância, reconhecer que eu tomei algo do outro. Que não só eu recebi algo do outro, mas que eu tomei. Qual que é a diferença? Receber não significa você fez algo com aquilo. Tomar algo do outro significa que aquilo que eu recebi e tomei do outro, eu acrescentei à minha vida. Isso me enriqueceu. Tá? Significa que Uhum. houve, ao receber algo, ao tomar algo, isso mudou algo em mim. Então, ter gratidão significa isso. Reconhecer que eu tomei algo do outro e que esse algo mudou a minha vida. Enriqueceu, ampliou, mudou algo. Portanto, quem no final de um ciclo, seja ele de trabalho, seja ele afetivo, ou seja ele de morte, olha e reconhece tudo que tomou dessa experiência, vai poder sentir algo que nós chamamos de gratidão. E nós podemos aí sorrir para isso. Que maravilha, Renato, muito, muito bacana. Ou seja, a gratidão seria a coroação de um processo de cura mais profundo, né? Porque é o reconhecimento da importância de tudo que nós vivemos, né? E aí seria uma transmutação da capacidade de transmutar a dor, né? Em aprendizado, né? Um outro aspecto que eu gostaria que você trouxesse aí dentro também da temática, Renato, é que nós, além da perda, né, além do luto, ou das pessoas que estão adoecendo, né, tem também pessoas que estão vivendo um momento de falta de esperança, né, ou seja, de tristeza, de desânimo, né, pessoas que estão entrando na depressão ou na ansiedade, enfim, tem muitas doenças, essas doenças da alma aí que você lida tão bem também com elas, essas doenças psiquiátricas. Você acha que esses momentos também potencializam, trazem, e que muitas vezes são esses movimentos mais profundos que estão acontecendo, né? Ou seja, trazendo também para a pessoa um chamado, né? Ou seja, uma dor maior também como um grito de possibilidade dessa pessoa se libertar através dessa compreensão de que essa dor também traz uma solução? A desesperança, né? Quando nós olharmos mais profundamente para esse sentimento, nós podemos observar que algo dentro de nós mudou. Quando nós perdemos a esperança ou a desesperança, a gente percebe que algo dentro de nós mudou. Algo que eu acreditava, eu deixei de acreditar. Na essência, basicamente é isso. Eu acreditava em algo e agora deixei de acreditar nesse algo. Portanto, a desesperança é uma das manifestações da crise. Ou seja, algo que antes eu acreditava ou vivia como uma verdade se rompe. E quando isso se rompe, eu perdi essa esperança, eu deixei de acreditar naquilo.
É um sentimento difícil, muito difícil de ser vivido, porque dói, porque desconstrói, porque muda a direção daquilo que eu acredito, e, portanto, é um dos elementos da crise, é um dos elementos também do luto, né? Portanto, eu vejo isso como algo absolutamente natural, e quando nós vivemos isso, novamente, plenamente, com todo o conteúdo que isso contém, isso passa. E agora eu estou amadurecido. Eu agora vou ver e me relacionar com a vida ou com uma nova realidade que se criou a partir dessa ruptura dessa crença. Portanto, a desesperança, ela é algo normal dentro de um processo. A pessoa no luto, ela perde também isso. Faz parte do luto esse sentimento. Mas quando você a vive conscientemente isso, você renasce com uma nova perspectiva. Você renasce amadurecido, se relacionando com a realidade, com a vida mais próximo da realidade, saindo um pouco da fantasia, ou até mesmo de um olhar infantil, que muitas vezes temos acerca da vida, das relações, né? Um olhar, às vezes, totalmente infantil, que olha para a vida e sonha com uma vida que não existe e que eu construí através de contos de fadas, ou que eu fantasiei para fugir de uma realidade, ou que me nego a aceitar ou me relacionar com a vida como ela funciona. Isso é um estado de evolução do ser humano que mostra um aprisionamento numa época infantil, onde eu não me relaciono com a vida como ela é. Portanto, em última instância, bem em última instância, essa desesperança é uma despedida de uma inocência. Então, em último caso, isso não é algo necessariamente ruim, é difícil de ser vivido. Mas quando eu amplio o meu olhar para algo muito maior, isso faz parte também de um processo de amadurecimento, de perda de inocência e de poder lidar com a vida e com a realidade como ela é. A minha fantasia acerca da vida faz com que eu veja a vida por um ângulo, mas não condiz com a realidade, e por isso eu perco muitas vezes a esperança, eu vivo esse sentimento de perda de fé, de esperança, porque agora as coisas de fato não são como eu imaginaria, como eu gostaria que fosse, como eu sonhei que fosse, sabe? O paraíso desmoronou, sabe? De alguma forma desmoronou. Então, ao viver isso, eu saio disso amadurecido. Isso faz parte de um processo. Isso contém uma sabedoria e uma beleza. Mas viver isso, essa desesperança, chega a ser assustador. Por quê? Porque é como se agora você perdeu algo. O que você perdeu? Algo que você acreditava. Mas, com isso, você agora vai ter que se relacionar com outra realidade. E daí é um novo lado, é um novo começo, é a nova fase. Já é o novo, já é o amadurecido, já é aquilo que já se movimentou. E depois você segue adiante. Muito bom, Renato. Eu tenho uma... você está trazendo aí uma reflexão, né? Eu tenho uma tese sobre o que eu chamo de cultura de otimismo, do otimismo, né? Uhum. Ou seja, a cultura do otimismo é a gente aprender a olhar para tudo que é crise, doença, qualquer coisa como oportunidade, né? E você enriqueceu muito essa tese, né? Porque você está trazendo exatamente isso, ou seja, qualquer situação, seja um luto, seja uma perda, seja uma mudança, que traga desesperança, que traga uma doença, alguma coisa, ela está, de fato, é uma transição de algo para algo novo que você não tinha, né? E aí, se nós começamos a internalizar isso, como sempre, faz parte dessa transição evolutiva que todos nós estamos passando, ou seja, toda situação, por mais difícil que seja, né, ao final,
alguma coisa boa vai acontecer. No mínimo, a gente vai estar olhando para a realidade de uma maneira diferente, e aí vem essa maturidade, vem essa sair dessa visão também infantil, né, de estar culpando as coisas, se vitimizando, né? Maravilha, Renato. Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live com o Renato. Eu vou me despedir de Renato daqui a pouquinho, mas eu vou continuar com vocês, porque esse encontro aqui faz parte do encontro da comunidade, Renato. Normalmente eu fico 1 hora com o convidado e eu respondo uma pergunta, depois eu faço uma meditação e eu me despeço das pessoas, né? O nosso papo aqui daria para render muito tempo, quem sabe a gente continue em outro momento, com outro tema, é sempre muito oportuno encontrar você com conteúdos muito ricos, e esse conteúdo, especificamente, certamente está aí aquecendo o coração das pessoas e trazendo clareza sobre o momento de tantas dificuldades. Lembrando a você que está aí no YouTube, de deixar seu like, é uma forma do YouTube reconhecer a importância desse conteúdo. Então, Renato, eu gostaria que você deixasse para a gente aí uma mensagem final, né, desses tempos. Você já trouxe tantas belas visões e profundas visões, então eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que estão num momento de luto, para as pessoas que estão passando por uma doença, né, ou que estão com medo de adoecer, né, enfim, ou que estão passando por algum tipo de crise pessoal. Você já trouxe vários insights aí, mas eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para essas pessoas que nos acompanham aqui, que certamente todos nós, né, em níveis diferentes, estamos passando por desafios, né? Uns mais, uns menos, né? E você está trazendo essa perspectiva de olhar para esse desafio, para essa crise, né, com esse olhar de crescimento e de evolução, né? Então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo aqui. E quando o Renato sair, vocês podem ficar aqui, que eu vou responder uma pergunta daqui, eu pensei uma pergunta aqui, e eu vou responder uma pergunta, depois a gente faz uma prática de meditação e a gente faz o fechamento dessa noite aqui tão especial. Com você, Renato. A boa forma de nós encararmos um momento tão profundo e tão especial como esse que nós estamos vivendo é fazermos isso não com medo, mas com respeito. Sabendo que nós, nessa geração, estamos passando por isso, estamos vivendo uma época muito especial para a humanidade. E nós fazemos parte desse momento, nós estamos vivendo isso. Portanto, isso que acontece nesse momento na humanidade vai ficar marcado para sempre. E nós compomos com a nossa existência e com a forma como nós lidamos com tudo isso, nós vamos compor esse momento que ficará gravado para a história da humanidade. Portanto, antes de mais nada, nós temos uma responsabilidade na forma como nós lidamos com tudo isso, por aquilo que vamos acrescentar como nosso olhar, com a nossa atitude e a esse momento, a essa fase importante da história da humanidade. E olhar para isso com medo não acrescenta muito e não enriquece muito. Olhar para tudo isso com respeito e de forma serena, aprendendo com isso, eu acredito pode ser uma contribuição importante para tudo que isso representa. E esse olhar e essa atitude, ela não só é importante para tudo que essa crise representa, mas ela também é importante para todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque o nosso olhar, a nossa atitude, ela influencia profundamente todos aqueles ao nosso redor e aqueles ao qual ou com o qual nós nos relacionamos. Portanto, olhar com respeito, não com medo, eu acredito que é a atitude que enriquece esse movimento tão profundo, intenso,
e, por que não dizer, lindo, por mais que contenha também muita dor. Obrigado, Wallace, obrigado a todos, e foi um prazer estar aqui com vocês. Então, eu me despeço aqui e deixo você, Wallace, seguir e continuar com esse encontro. Okay? Renato, gratidão mais uma vez por sua participação sempre brilhante, trazendo reflexões profundas. Certamente as pessoas que estão aqui também estão muito gratas a tudo isso aí que você compartilhou conosco. Um grande abraço para você e, oportunamente, nos vemos aí a qualquer momento.